Irmãos, vocês já assistiram aquele filme A Procura de Nemo? De Nemo. Sim. Pois é, acho que o Luiz já deve ter assistido. Bem, é um filme infantil e neste filme um pai, ele cria o seu filho sozinho, ele perdeu a esposa dele morreu. É um peixe palhaço, um peixinho de aquário, e ele vive no mar. E um belo dia, esse pai super protetor, ele acaba perdendo seu filho. Um pescador leva para botar no aquário. E este pai sai em procurada do filho pelo mar, para encontrar este pescador e recuperar o seu filho. No meio do caminho ele encontra um peixe fêmea, né? Acho que o nome dela é Dorothy. E ela é uma moça tanto esquecida. Só que ela tem uma lição de vida que é continue a nadar. Continue a nadar. Tipo, eles passam por várias dificuldades. Eles são encurralados por tubarões, eles são queimados por água viva, enfim, diversas dificuldades. E o pai de Nemo, né, bem desestimulado e desesperado ao mesmo tempo, à procura do seu filho. Mas a Dorothy sempre dizia para ele, né, continue a nadar. Persevere, em outras palavras. Desse modo, eu quero que os irmãos vejam um exemplo também de perseverança. É a igreja de Filadélfia, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés, aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, irmãos, é um exemplo de perseverança para nós. Como vocês leram juntamente comigo, nos parece que esta igreja, ela tinha também poucos irmãos e sofria perseguição semelhante às outras igrejas, as quais já passamos.
vocês podem perceber e até entender que, como um grupo pequeno, por ser grupo pequeno, possui muitas dificuldades em seguir a Jesus. E aí vocês se colocam, nós não podemos se colocar no lugar desta igreja. Agora imagine só, além de ser um grupo pequeno, sofrer perseguição. Isso muda bastante a situação desta igreja, como também mudaria a nossa, caso sofrêssemos também. E como é que seria essa perseguição? Qual é o caráter dessa perseguição? Essa perseguição poderia ser uma perseguição física, uma perseguição de alvoroço público, um espancamento, lixamento. Vocês lembram o que aconteceu com Paulo quando foi em Antioquia, Listra e Icônio? Paulo quase morreu apedrejado, Paulo foi envergonhado publicamente, Paulo teve a cidade contra ele alvoroçada pelos próprios judeus. Então, possivelmente poderia ser isso, ou talvez essa perseguição fosse uma perseguição de identidade. A igreja dos Gálatas, a qual Paulo escreve, ela estava sendo desafiada por judeus para abraçarem o judaísmo como um meio de salvação. E aí Paulo vai orientá-los que eles não precisavam disso. Mas assim, o texto nos diz como é que ele sofria? Não nos diz. Porém, o resto de Apocalipse nos dará muitas informações sobre os seguidores de Jesus Cristo sendo perseguidos por Satanás e por pessoas que fazem deste mundo a sua habitação. O caso aqui desta igreja é que Deus está elogiando esta igreja e que ele há de humilhar esses judeus que estão perseguindo a esta igreja. Este é o ponto. A igreja, possivelmente pequena, como quando ele diz, vocês têm pequena força, isso pode nos indicar que era uma igreja de número reduzido por essa pequena força. E ela residia na cidade do amor, Filadélfia, que vem de Filéu. E desta maneira, uma igreja pequena, que sofria perseguição, poderia pensar que Jesus não a amava, não é verdade? Olha só um exemplo. Uma criança que nasce com deficiência, ou que nasce e que possui pais bem complicados. Essa criança, ela pode pensar que Deus não a ama, não é verdade? Da mesma forma, uma igreja pequena que está passando por perseguição poderia também pensar isto. Mas olha o que Jesus diz, que aqueles judeus que a perseguia reconheceria que Jesus a ama. E uma outra evidência desse amor são as próprias palavras de Jesus para estes irmãos. Se Jesus não os amasse, Jesus não estava nem aí para eles e não teria nada a dizê-los. Porém, não é isso que acontece. Jesus, ele está se revelando aqui, logo no início, como santo, o verdadeiro, como aquele que tem as chaves de Davi. O que abre a porta e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. O que significa isso? Quando Jesus se refere a Davi, ele nos puxa lá para o início da Bíblia, 2 Samuel capítulo 7, onde Deus promete a Davi uma descendência permanente, um reino fixo. E incrementado a outros profetas, esse reino, ele compreende como a restauração da humanidade prometida por Deus desde o início. Então, quando Jesus fala aqui que possui as chaves de Davi, ele está dizendo, eu possuo as chaves do reino. Desse modo, Jesus
é aquele que possibilita a restauração das pessoas como do mundo. Jesus é o meio pelo qual este mundo mal, esse mundo perseguidor, vai ser derrotado e está sendo derrotado. Esta igreja, mesmo sendo uma igreja de pequena força, ela não precisava depender de si mesma para acessar ao reino. Essa igreja, ela não precisava se desesperar, porque Jesus era a sua força. Em outras palavras, a igreja de Filadélfia deveria perseverar, porque ela seria livre das tribulações presentes e da futura. E eis aqui a questão. Algumas pessoas, ouvindo essa mensagem de Jesus, têm dificuldade de entender como Jesus livraria a igreja de Filadélfia deste período de grande tribulação. Se vocês passarem a Bíblia para Apocalipse capítulo 6, verão que há uma descrição profunda de um grande juízo, a partir de Apocalipse capítulo 6. Esse grande juízo será acompanhado de mortes da humanidade que o mundo nunca viu antes. E esse grande juízo é a presença da ira de Deus com a resistência maligna ao próprio Deus. É um período muito difícil de 7 anos. Mas a pergunta é, como a igreja será preservada neste momento? Como a igreja de Filadélfia, que já sofria perseguição, uma igreja fiel, perseverante, pequena possivelmente, mas uma igreja firme, poderia desfrutar da preservação de Deus nesse período futuro, que ainda não tinha chegado para ela? Alguns dirão que esta igreja sobreviveria ao período da grande tribulação. Mas podemos entender que a nossa linha de entendimento, que esta igreja, como também as demais, já que esta mensagem é um padrão para todas as outras igrejas, ela seria retirada da terra e não passaria pela grande tribulação. Jesus, em outras palavras, está dizendo para ela: eu livrarei você, tirarei você do momento da grande tribulação que há de vir para testar estes que fazem da terra sua morada. Interessante, né? Esta igreja, no século II, recebeu uma carta do bispo Ignatus, sendo encorajada a perseverar diante do mesmo problema, perseguição de judeus. Quase um século depois, essa pequena igreja ainda perseverava com o mesmo problema. E a mensagem que temos para hoje é: devemos perseverar, porque Jesus nos livrará da tribulação. O nosso tamanho, irmãos, por vezes eu toco nisto, mas isso é patente em nós. O nosso tamanho não impossibilita continuarmos. Esta igreja fraca, né, que não tem força, perseverou muito tempo, mesmo sendo fraca. Mesmo sendo, possivelmente, pequena. Por quê? Porque a força dela não estava nela mesma, mas sim no Senhor que a livrava da tribulação. Isso foi muito encorajador para esses irmãos, mas muito. Saber que os resultados não dependiam de si mesmos, mas sim do Senhor que as livra. De outro modo, nós também não somos os únicos a sofrer perseguição, tribulação, dificuldade. Olha esta igreja, bem parecido conosco.
Quem nunca sofreu deboche? Quem nunca foi humilhado? Quem nunca saiu perdendo dinheiro por causa do testemunho de Jesus Cristo? Nós, por causa da palavra, por vezes pagamos um preço caro, mas nós não somos os únicos. E vendo o testemunho desses irmãos, e vendo que eles conseguiram continuar por causa de Jesus, é o mesmo que eu ouvi o próprio Jesus falar para cada um de nós, dizendo: olha, muito bem, servo bom e fiel, continue, porque eu preservarei vocês da tribulação. Eu farei com que vocês não sintam mais essas dores. Vocês serão libertos tanto desses percalços que sofremos agora, como da tribulação grande que virá sobre o mundo. Eu já disse também aqui outra vez, mas é bom sempre repetir. Nosso tamanho não afirma se nós somos ou não uma igreja de Cristo. Nosso tamanho não diz respeito à nossa identidade cristã. Esta era uma igreja pequena, Filadélfia, provavelmente pequena, uma igreja de pouca força, mas era uma igreja onde Jesus tinha uma porta aberta. Era uma igreja onde tinha pessoas salvas. Era uma igreja onde podia se desfrutar da restauração de Deus que há de vir sobre o mundo inteiro. E olhe só, mesmo sendo uma igreja fraca, era uma igreja onde tinha uma porta que ninguém poderia fechar. Ou seja, mesmo sendo poucos, nós podemos fazer muita coisa nessa cidade, porque a força não está em nós e nem em nosso número, mas está naquele que está conosco. Não é o nosso número, novamente, mas aquele que está conosco, que nos possibilita fazer grandes coisas. Irmãos, isso nos abre algumas portas. No processo de evangelização, de ter pessoas conosco, por exemplo, aumentar nosso número, não depende de nossa capacidade de convencimento, não depende de nossa amabilidade, não depende de nossos argumentos, não depende de sorte, depende exclusivamente do Senhor Jesus Cristo fazer esse trabalho na vida da pessoa. Assim como Ele fez em nossas vidas, abrindo o reino dos céus para que tenhamos vida, Ele pode fazer isso com qualquer pessoa aqui desta cidade. Mas isso é um milagre. Porém, isso nos mostra a mecânica espiritual. Podemos continuar nossa caminhada seguros, porque nós temos acesso ao céu. Não é, veja bem, não é a nossa força que garante a nossa vida eterna. Não é nossa presença na igreja, não é nossas boas ações, não é a nossa intelectualidade, mas Jesus Cristo que nos colocou. E por isso nós seremos perseverantes, porque é Jesus Cristo que nos trouxe, semelhante a essa igreja. Desse modo, podemos estar tranquilos, porque nós temos a segurança. Muitos irmãos, assim que se convertem, eles têm o seguinte questionamento: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu sou uma pessoa imperdoável? Será que eu não tenho mais acesso ao céu? Pequei de modo imperdoável?
Será que eu fui rejeitado totalmente por Deus? Não há maneira, não há conserto para mim? Jesus nos mostra que estamos errados. Jesus nos mostra que Ele é poderoso e que Ele é gracioso. Jesus tem uma porta aberta em nosso meio e nós podemos ajudar as outras pessoas a encontrá-la. Mas também nós podemos ser barreira para outras pessoas, semelhante aos discípulos e apóstolos que impediam das crianças chegarem a Jesus Cristo. Então podemos ser barreiras para outras pessoas quando tentamos se justificar pelo tamanho que temos para não falar de Jesus Cristo, com medo, possivelmente, mas devemos apresentar o Evangelho às pessoas da forma que compreendemos, mesmo que seja em palavras simples, porque o Evangelho é simples. Não precisa colocar barreiras para as pessoas. Apresente o Evangelho, não tenha medo e Jesus fará o trabalho. Mas deixa eu lhe mostrar uma segunda maneira que Jesus motiva esta igreja, como também a nós, a perseverar, porque Jesus já nos mostrou que devemos perseverar porque Ele nos livra da tribulação. Também Ele nos livrará da humilhação. Jesus faz isso assim. Imagine como aquela igreja vivia. Era uma igreja pequena, possivelmente. Uma igreja debochada pelos judeus. Por vezes enxotada dos locais públicos. Com irmãos que viviam evitando certas áreas para não serem ridicularizados. Na história da igreja, conta-se que os locais de culto eram os esgotos e os cemitérios, para que eles não fossem presos, nem interrompidos, nem tampouco humilhados, mas pudessem cultuar a Deus. Mas olha que situação degradante que os irmãos daquela época tinham que viver. E eu creio que a pior humilhação seria o menosprezo dos judeus ao taxar esses irmãos como falsos adoradores de Yahvé. Veja que Jesus o chama de sinagoga de Satanás. Desse modo mostra que esses judeus que perseguiam esta igreja não eram homens que se reuniam para adorar a Deus, mas homens que se reuniam em torno de Satanás. Por isso, Jesus fala o seguinte para esses irmãos, que estes irmãos seriam honrados com a humilhação dos judeus e teriam o reconhecimento desses judeus que esta igreja era uma igreja preciosa para Jesus, era uma igreja valiosa para Jesus. Quanto aos nomes que Jesus fala, que ia registrar nessa igreja, vocês terão o nome do meu Deus, o nome da Nova Jerusalém e o meu novo nome. E Jesus também fala que esses irmãos seriam coluna no templo de Deus. Bem, quanto aos nomes, vocês podem imaginar da seguinte maneira. Como é que Pau dos Ferros, o nome Pau dos Ferros surgiu? Uns vaqueiros ferravam as oitacicas para demarcar a propriedade de um fazendeiro. Certo? Pronto. Aí surgiu o nome Pau dos Ferros. Todo mundo me pergunta, que nome diferente. Mas, desta maneira, colocar o letreiro nas oitacicas, como nos animais, marcava a propriedade de alguém. Aqui também pode ser entendido assim.
Mas eu vejo um pouco mais do que isso. Imagine o privilégio desses irmãos que eram tidos como escórias da sociedade. Uma igreja sem força, uma igreja perseverante, mas uma igreja possivelmente pequena, uma igreja reputada como sem valor. Era um pequeno grupo humilhado com um extremo valor por pertencer a Jesus. Por isso, irmãos, devemos perseverar, porque Deus nos livrará da tribulação e da humilhação. Pode ser até humilhante ser um pequeno grupo, não ser expressivo, não ser valorizado. Mas não há maior honra que ser um grupo de Jesus. Pare e pense. Você já se perguntou por que você deveria continuar vindo para a igreja, sendo uma boa pessoa, sendo um seguidor de Jesus? Já se perguntou? Ninguém aplaudirá. Pelo contrário. Tanto eu como vocês receberemos um deboche. As pessoas dirão assim: vocês são tolos. Estão jogando seu dinheiro e vida fora. Não há honra em seguir a Jesus. Não há para o mundo. E às vezes seremos ignorados, cancelados e até silenciados. Perseverar em Cristo é antipopular. E muitas vezes é um crime capital. Todavia, a nossa honra está guardada. A nossa glória está guardada pelo próprio Jesus. Devemos perseverar porque a nossa humilhação transformar-se-á numa exaltação. Já ouviu aquela frase? O mundo é dos espertos? Pois é. Pois veja que esse mundo aqui é dito pelo próprio Jesus, será retirado dessas pessoas que fazem deste mundo a sua habitação. Olha a humilhação. O quanto as pessoas investem, se dão, se derramam para reter este mundo, enganando e passando por cima de todos, não importa quem seja, serão humilhados com a retirada do que eles mais amam. Enquanto nós, que estamos de passagem, herdaremos este mundo para sempre. Seremos coluna da casa de Deus. Seremos honrados pelo próprio Jesus. Estamos no ano de eleição e certamente vocês já ouviram promessas dos dois lados, antes mesmo da campanha começar. Tais promessas não só motivarão as pessoas a decidirem quais serão os nossos próximos líderes, como também engajarão essas pessoas e fortalecerão seus corpos a caminharem a cidade todinha, debaixo de chuva e sol, a passarem horas e horas em pé diante de um palanque, ouvindo pessoas aleatórias falando coisas desconexas, a tolerarem pessoas que elas não gostam e a se unirem a grande custo financeiro para que esses líderes cumpram suas promessas. Jesus fala à igreja de Filadélfia e aos irmãos aqui em Pau dos Ferros o seguinte: eu os honrarei,
Eu os colocarei onde nenhuma mega sena pode os colocar, onde nenhum status pode alcançar. Essas são as palavras de Jesus. Isso é mais do que subir num palanque e fazer promessas vazias. Isso, irmãos, é receber a honra do ser mais exaltado e glorioso do universo. Não é de um político que nós desconfiamos da sua honestidade, mas do Deus que não pode mentir, o Deus verdadeiro. Os candidatos também são ótimos para exemplificar a perseverança humilhante rumo à exaltação. Vamos pegar aqui esses candidatos. Eles saem dos seus ar-condicionados, andam na rua, debaixo do sol quente e de pau dos ferros, abraçam todo gênero de pessoa, todo tipo de pessoa, entram nas casas, não importa quais sejam, sorri para todo mundo, sabendo que é um período curto e que eles podem ganhar fazendo isso. Recebem xingamento, destratamento, cuspe, deboche, mas eles sabem que podem ter uma grande recompensa. E durante esse período, curto período, de eleição, eles serão muito humilhados e se humilharão para ganharem a eleição. Agora veja bem. Somos bem parecidos com eles, mas temos uma diferença muito marcante. Eles estão apostando para alcançar esse resultado de exaltação. Eles não têm certeza que ganharão, mas diferente deles, nós temos a certeza. Nós temos a certeza. Todo mundo pode passar a perna em você, pode lhe tirar a vida, como acontecia com o caso de outras igrejas aqui. Mas ninguém pode roubar essa certeza. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós receberemos uma honra que ninguém pode roubar. Olha só, irmãos. Estamos passando por esse período. Precisamos ter essa mente do candidato. É um período. É necessário passarmos por esse período. É necessário sofrer essas humilhações. E até se humilharmos para perseverarmos. Mas lembra, está ganho já. Já saiu o resultado, é só chegar o momento. É como um candidato desse que já saiu o resultado e ele só espera o ano virar. Então, devemos perseverar, porque Deus nos livrará da tribulação e da humilhação. Todavia, para quem se mantém orgulhoso, prepotente, resistente a Deus, que faz desse mundo a sua habitação? Essa grande tribulação é um alerta que Deus humilhará toda a humanidade. Por isso, a pessoa que está nessa condição, que ainda não foi salva por esse Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ela precisa se humilhar, ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, porque de outro modo, ela não terá como fugir da humilhação de Deus. Mas, semelhante ao pai de Nemo, devemos continuar a nadar, porque Deus
nos livrará da tribulação e da humilhação. Vamos orar? Senhor, passamos dias difíceis, passamos crises, muitas dúvidas surgem em nosso meio e às vezes sentimos o Senhor apático às nossas vidas, mas louvamos a Ti porque o Senhor fala conosco através desse texto, através do exemplo desta igreja. Não é fácil, mas o Senhor está cuidando de nós e o Senhor há grandes promessas para nossas vidas. Nos libertará do sofrimento, das doenças, mas Ele nos libertará no presente da maldade. Nós cremos nisso. Sofreremos muito até a libertação final chegar, mas certamente o Senhor está nos preservando de grandes males. Mas nos ajuda a ver o que o Senhor faz conosco e principalmente o que o Senhor fará no futuro, nos dando mais do que libertação, nos dando uma exaltação, nos dando um lugar de renome, enaltecendo pessoas tão comuns e sem valor como nós, mas tão preciosas para o Senhor. Nos ajuda a lembrar que nossa recompensa chegará e um dia nos alegraremos contigo por tão grande honra que o Senhor guarda para nós. É no nome de Teu Filho que oramos. Amém.